noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí. Vamos começar nossa live. Boa noite. Como vocês estão? Todos bem? Já quero começar aqui com vocês hoje. Quero começar orando. Quero orar por você aí. Enquanto as outras pessoas vão entrando, nós vamos estar orando, tá bom? Vamos orar. Oh Espírito Santo de Deus, meu Pai. Oh Senhor, estamos, Deus, aqui, Senhor. Só estamos aqui, Deus, em mais uma live, Senhor, que o Senhor, Deus, nos permitiu estar, Espírito Santo. Senhor, vem assumir agora o controle das nossas emoções, Pai. Senhor, assume o controle agora do nosso pensamento, do nosso ser, Pai. Senhor, nos dê, Deus, sabedoria, nos dê foco, Senhor, que viemos absorver essa live, Senhor. Tudo aquilo, Deus, que vai alimentar, Deus, nossa alma, nosso espírito, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, eu oro por aquelas pessoas agora que estão entrando aí, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, por pessoas que entraram aqui entristecidas, que entraram aqui, Deus, com a alma angustiada, que entraram aqui com desejo, Pai, de tirar sua própria vida, Espírito Santo. Eu oro agora por aquelas pessoas que entraram aqui, Deus, desanimadas, pensando em desistir de tudo, Pai. Oh, Espírito Santo, eu não conheço a vida dessas pessoas que estão aqui, mas o Senhor, o Espírito Santo do Senhor conhece cada um, Pai. Oh, Senhor, a Tua palavra diz que temos que lançar sobre Ti, Senhor, toda a nossa angústia, todas as nossas ansiedades, Pai. Senhor, mas não é fácil, Espírito Santo. Oh, Deus, nos ajude, Espírito Santo. Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor, Pai, nós não conseguiríamos nem estar de pé, Pai. É só pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Jesus, que conseguimos, Pai. Senhor, que agora que essas pessoas que estão entrando aí, Pai, que vão assistir esse vídeo a qualquer hora do dia, da noite, Senhor, não sei. Senhor, que elas venham ver aqui, Deus, não Maiara, Senhor. Elas não vieram aqui nessa live para me ver, Senhor. Elas vieram aqui porque precisam de uma palavra, porque precisam se encher com o Teu Espírito. Elas precisam alimentar a alma delas, Senhor, com a Tua palavra, Pai. E estou aqui, Senhor, apenas na função de vaso, Senhor. Senhor, o vaso, Senhor, só tem função se ele for para ser utilizado, Espírito Santo. Senhor, eu não quero ser aqui, Senhor, vaso, Deus, de decoração, Pai, só para ser admirada, Senhor, não. Eu quero ser aqui um vaso de bênçãos, Pai. Eu quero ser aqui, Deus, um vaso, Deus, que transporta a Tua palavra, Jesus. Oh, Espírito Santo, me ajuda. Me dê graça, me dê sabedoria. Senhor, quantas pessoas que poderiam estar aqui no meu lugar, Senhor. Tantas outras pessoas que falam muito melhor que eu, Senhor, que tem muito mais sabedoria, muito mais conhecimento do que eu, Senhor. Mas o Senhor escolheu, foi a mim para estar aqui, Pai. Então me ajude, Espírito Santo. Me dê graça, Senhor, me dê sabedoria, Deus, para falar, Deus, aquilo que o Senhor quer que eu fale, para testemunhar aquilo que o Senhor quer que eu testemunhe. Oh, Espírito Santo, que a minha boca só venha sair palavras que é o Senhor que irá colocar. Oh, Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, tem nos ajudado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui comigo essa noite. Então, todo mundo bem? Vamos começar lendo a palavra do Senhor, né? Que é primordial, acima de tudo, é a palavra de Deus. Quero ler aqui com você em Gálatas, capítulo de número 5, o versículo 17. Fala o seguinte: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo,
de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Aqui fala de uma guerra constante entre corpo, natureza humana e o Espírito de Deus, né? O que acontece aqui? A evidência de que o Espírito Santo habita em você não é o que você não tenha desejos maus, mas sim que agora você está em guerra com eles. Essa é a tradução desse versículo, para ficar mais fácil para você compreender. Amém? Agora nós vamos já para nossa leitura, porque hoje temos muitas coisas para ser faladas. Eu não quero tomar tempo aqui, tá bom? Vão convidando já as pessoas aí, quem você tá sentindo falta, já vai chamando aí, tá bom? Chame aí. Vou virar aqui a câmera agora, pra gente já começar a nossa leitura. Vamos lá. Vamos lá. Paramos aqui, né? Vocês lembram? Na página 129. No ser completo. Vamos lá. O jejum afeta a integridade do ser humano em seus aspectos espirituais, emocional e físico. Sua esfera de ação abrange o ser completo, o homem por inteiro. O que exatamente é o homem completo? Observe o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A palavra grega que Paulo empregou nesse capítulo, traduzida dos manuscritos originais como em tudo, é holoteles. De acordo com o Lexo de Strong, significa perfeito, completo em todos os aspectos. O conceito é de uma santificação completa, o que se confirma em outras traduções, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, ou vos santifique completamente. Mas o que compõe um homem inteiro? Quais são as partes do todo? O apóstolo declarou que o ser humano completo, integral, é composto por espírito, alma e corpo. Temos aqui o que na teologia é classificada como tricotomia. Por conseguinte, entenda-se do recado aos Tessalonicenses. Santificação total implica afetar as três partes que integram o homem. Para entender melhor o quadro, voltemos ao início. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O relato bíblico da criação revela a partição do ser humano. Deus fez um boneco de barro, o corpo, soprou nele o fôlego de vida, espírito, e então, da combinação destes, resultou aquilo que define o homem, a alma vivente. Já no início de tudo, constata-se uma constituição humana tripla. Há os que defendem a dicotomia. Contudo, quero mostrar pelas Escrituras a veracidade da tricotomia humana. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Neste trecho da carta aos Coríntios, Paulo destaca somente duas partes: homem interior e exterior. No entanto, a aparente dicotomia se dissolve quando olhamos para o restante da palavra de Deus, que nos mostra uma subdivisão do homem interior e em espírito e alma. Ou seja, temos sim homem exterior e interior, mas não apenas isso, porque o lado de dentro também é subdividido em outras duas partes. Observe outros versículos. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Isaías 26, 9. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1, versículos 46 e 47. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Hebreus ilustra bem a distinção entre as partes. Juntas e medulas estão próximas, mas são coisas distintas. O mesmo é verdadeiro quanto a espírito e alma. Estão juntos, compondo o homem interior, mas são diferentes um do outro e ainda podem ser separados. A subdivisão do homem interior também pode ser vista na tipologia do tabernáculo de Moisés. Considerando o lugar da habitação de Deus, ele possuía duas partes visíveis: a parte coberta, tenda da congregação, e a descoberta, átrio exterior. Contudo, seria equivocado chamá-lo de bipartido, visto que a tenda da congregação, por sua vez, era composta por dois ambientes, lugar santo e santo dos santos, separados apenas por um véu. Hoje o homem é chamado nas Escrituras de morada de Deus, Efésios 2:19, e santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios 3:16. O homem é o atual tabernáculo divino. Assim como o interior do tabernáculo de Moisés, o interior do tabernáculo humano também é subdividido em duas partes: espírito e alma. Em sumo, o que as Escrituras ensinam é que somos homem exterior, corpo, e homem interior, alma e espírito. Somos seres repartidos, divididos em três partes distintas, e os benefícios do jejum alcançam cada uma delas. Atente-se a um detalhe importante. A Escritura apresenta uma ordem de relevância, espírito, alma e corpo. Há uma distinção entre as partes e é preciso enxergá-la antes de fazer a aplicação prática dos efeitos do jejum a cada uma delas. Espírito. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado. Estou constrangindo, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. É convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Filipenses 1, 21 ao 25. Qual a distinção de Paulo acerca de si mesmo? Ou melhor, acerca do centro de seu ser? Para entender, localize o sujeito oculto, eu, nos versículos acima. Eu
que estou constrangido, tendo eu o desejo de partir e estar com Cristo. É mais necessário eu permanecer na carne, e eu ficarei e permanecerei. E esse eu quem fala sobre partir e estar com Cristo. Quem é que parte na morte? Quando falece o homem interior é que vai estar com o Senhor. Já o homem exterior, o corpo, é sepultado, se corrompe e permanece aqui na terra, aguardando o bendito dia da ressurreição. O apóstolo está chamando de eu a parte interior do ser, o que partiria para estar com Cristo. Ou seja, Paulo está afirmando que o seu verdadeiro eu é o homem interior. Quem permanece na carne, obviamente não é do próprio corpo que ele está falando, porque seria redundante dizer que o corpo permanece na carne. Ele está falando do homem interior. Como vimos, o homem interior é composto de alma e espírito. Então vamos mais a fundo. Dentre essas duas partes, qual é o centro de quem somos? Qual dela podemos dizer que realmente é o eu? Somos retratados na Bíblia como seres espirituais. O espírito é o lugar no qual temos consciência de Deus, que também é espírito, e das coisas espirituais. Uma prova está no relato da criação, abordado há pouco, que mostra o espírito do homem passando a existir a partir do sopro de Deus. O espírito humano proveio do íntimo do Criador e de sua própria essência. Em vista disto, é o ambiente propício à conexão com as realidades divina e espiritual. Observe, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Alma. Se o espírito traz a semelhança de Deus, o que nos diferencia um do outro, além da aparência física, é a alma. Ela é considerada a sede da personalidade, que, como dizia meu pai, possui um tripé de apoio: razão, emoção e vontade. Ou seja, a alma é o lugar dos sentimentos, pensamentos e também a sede das decisões. Acerca disso, Lewis Sperry Chafer, em sua conhecida obra Teologia Sistemática, afirma: os elementos que combinam para formar a personalidade são intelecto, sensibilidade e vontade, mas todos esses agem juntos, a fim de exigir uma liberdade tanto da ação externa quanto da escolha dos fins. Para os quais a ação foi direcionada. O intelecto deve dirigir, a sensibilidade deve desejar e a vontade deve determinar a direção dos fins racionais. Não pode haver personalidade, seja humana, angelical ou divina, a parte desse complexo de essenciais. Já vimos antes no relato da criação que o homem foi feito alma vivente. Paulo enfatiza o conceito em 1 Coríntios 15:45. No exato momento em que o espírito encontrou o corpo, o que sugere que de alguma forma a alma está em contato com ambos, ou seja, ela interfere e é interferida pelas outras duas partes. Porém, trata-se de um componente do homem interior, juntamente com o espírito. Vale ressaltar que a alma é eterna e acompanha o espírito após a morte. Aliás, as expressões alma e vida são recorrentemente apresentadas como sinônimos. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim.
Gênesis 35:18. Outros textos que sustentam essa verdade são Jó 27:8, Mateus 10:28 e Lucas 12:20. Enquanto o Espírito nos dá consciência de Deus, a alma é onde temos consciência de nós mesmos e daquilo que nos toca. Percebemos nas Escrituras que essa consciência permanece mesmo depois de deixarmos o corpo, como vemos no ensino de Cristo acerca do rico e de Lázaro. Lucas 16, do 19 ao 31. Há uma discussão teológica sobre a classificação do texto como sendo ou não uma parábola. Os que creem não se trata de uma parábola. Alegam que normalmente Jesus iniciava a alegoria dizendo: o reino de Deus é semelhante a. Aqui, porém, Cristo diz: havia certo homem rico e havia também certo mendigo, chamado Lázaro. Por citar pessoas específicas, uma delas pelo nome, ele estaria descrevendo um acontecimento. O que acreditam ser uma parábola também apresentam bons argumentos. E essa é uma boa discussão, que não pretendo esgotar aqui. Dentre os integrantes desse segundo grupo, há os que defendem ser mera alegoria, sem nenhum traço de realidade, mas com um intuito: invalidar a consciência após morte, apresentar no relato de Cristo. Entretanto, mesmo que tratasse de uma parábola, não creio que Jesus usaria uma alegoria contraditória ao restante das Escrituras. Aliás, há uma diferença entre alegoria e fantasia. Jesus usava sempre o primeiro, nunca o segundo. A consciência após morte do corpo, incluindo a recordação de acontecimentos da própria vida e da vida de outros, também pode ser vista em outros textos bíblicos. Vejamos o que diz Apocalipse. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram em voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Esses mártires sabiam exatamente o que havia acontecido com eles. Possuíam não somente a consciência do que lhes ocorreram, como também da justiça que ainda lhes seria feita. Assim como no caso citado anteriormente do rico e do Lázaro. Resumindo, a alma que acompanhou o Espírito em sua partida é a personalidade. Nela estão ou se manifestam nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Com tudo o que lhe é natural, como intelecto, memória, temperamento, alegria e tristeza. Além de ser a importante sede das decisões e, portanto, do livre arbítrio. Corpo. O corpo é chamado nas Escrituras de casa ou tabernáculo, onde o Espírito habita. Isso evidencia que somos seres espirituais que habitam num corpo. O apóstolo Paulo e Pedro usaram esse tipo de ilustração. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios 5:1. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivadamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou.
Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservais lembrança de tudo. 2 Pedro 1, do versículo 13 ao 15. Isso não significa que o corpo não seja parte integral de nosso ser, pois ainda que possamos defini-lo como a casa em que habitamos, não deixa de ser uma extensão de quem somos. As tentações e inclinações ao pecado se manifestam nele e a partir dele nos afetam. Nesse sentido, temos a responsabilidade de subjugá-lo por meio do domínio próprio. Ou utilizando outra designação bíblica, refreando a carne. Mas esmurro o meu corpo e o deduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. O que os textos bíblicos enfatizam é o corpo como habitação do homem interior. É a semelhança de espírito e alma. Também como um meio de consciência e comunicação. Nesse caso, com o mundo natural, por meio dos sentidos. A palavra de Deus garante que no futuro haverá a ressurreição do corpo, ou seja, não seremos completos sem ele. Hoje, ele é a nossa casa terrena e após a glorificação, teremos como casa um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 44. E hoje vamos ler até aqui. Esse é um capítulo muito extenso, então nós dividimos ele em 3 partes, tá? Então, na quarta-feira vamos estar encerrando esse capítulo, tá bom? Vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho aqui acerca do que lemos. Eu sei que muitas pessoas aqui, assim como eu, tinha dúvidas sobre isso, sobre a tricotomia, sobre corpo, alma e espírito. Vocês devem ter algumas dúvidas acerca disso, né? Então vamos voltar um pouquinho aqui. Eu vou explicar para vocês o que cada um é, tá? Aqui ele começou falando sobre ser completo, né? Ser completo. O ser humano completo, integral, é composto por espírito, alma e corpo, né? O que na teologia é classificada como tricotomia. A posição tricotômica sustenta que o homem está constituído de corpo, alma e espírito. A alma é considerada o princípio da vida, física ou animal. O espírito é considerado um poder sublime que estabelece os seres humanos na dimensão espiritual e os capacita à comunhão com Deus. O corpo é a parte material ou involucro a estrutura física em que a alma e o espírito habitam no seu interior. Vamos falar então agora aqui um pouquinho deles aqui. Aqui vocês deu para entender então o que é cada um, né? Ó, o corpo, ele é essa matéria, né? Que é o nosso corpo. Aqui ele vem e fala. A alma é o ser vivente. E eu parei para observar, estudando aqui, porque eu tinha dúvidas, não sei se você também vai ter, na questão do animal. A questão do animal. O animal, ele não tem espírito. E eu fui descobrir isso há pouco tempo, sabia? Pode me julgar. Eu descobri isso há pouco tempo. Animal não tem espírito. O animal, ele só tem o corpo e a alma. Que é a alma que faz dele um ser vivo. E assim, que é o animal. Então, o animal, eu creio que não irá pro céu. Se tem alguém aí que tem vamos falar assim, uma ideia diferente da minha, pode me falar aí. É bom os debates mesmo. Então, eu creio que o animal, ele não vai pro céu, porque não tem o espírito, né? O animal não tem espírito. Ele tem a alma vivente dele. E tem pessoas que defendem também a dicotomia. O que seria essa dicotomia? Por causa de alguns trechos bíblicos
Igual lá em 2 Coríntios, versículo 4, capítulo 16, fala o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nesse trecho da carta aos Coríntios, Paulo destaca somente duas partes: homem interior e exterior. No entanto, a aparente dicotomia se dissolve quando olhamos para o restante da palavra de Deus, que nos mostra uma subdivisão do homem interior em espírito e alma. Entendeu? Então nós somos seres nós temos a tricotomia. Tricotomia é um nome difícil de falar aí, mas é isso aí. Agora vamos falar sobre cada tópico, tá? Sobre espírito, alma e corpo. Quero que você saia dessa live aqui hoje entendendo isso aqui, tá? Quero que você entenda isso aqui. Vamos lá. O espírito. Quem é que parte na morte? Quem é que parte na morte? Quando falece o homem interior, é que vai estar com o Senhor. Já o homem exterior, o corpo, é sepultado, se corrompe e permanece aqui na terra, aguardando o bendito dia da ressurreição. Deixa eu ler aqui o comentário da Jerusa. O que os olhos não viram nem ouviram, o que os olhos não viram nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para nós na glória. Ou seja, nós já vimos os animais terrestres. Creio que lá no céu veremos outros tipos de animais, os celestiais. E isso pode ser isso mesmo, Jerusa. Pode ser isso também. Meu esposo fala aqui que vai ter o céu dos cachorros, dizendo ele. Você vê que existe o céu dos cachorros. Pode ser também. Nossa, eu creio que o céu nós teremos muitas surpresas. Eu creio nisso, que teremos muitas surpresas no céu, né? Então, só quando chegarmos lá que nós vamos ver, né? Que vamos entender, né? Então, vamos voltar aqui. Então, o espírito é o que vai na hora da que a gente morre. O espírito vai, né? O corpo fica, essas aqui, ó. Aí, hoje, eu me perguntando, né? Igual, essa semana morreu um jovem de 22 anos. 22 anos o rapaz tinha. Rapaz muito bonito. E disse que ele foi um acidente que teve com ele de carro. Diz que ele ficou todo deformado com esse acidente. E nisso, né, eu pensando, eu falei, Senhor, como somos frágeis, né? E tem tantas pessoas que ainda se preocupam de estar, vamos falar assim, se preocupam tanto com essa casca, né? Fazem procedimentos e faz isso e faz aquilo. Se preocupa tanto com isso aqui e esquece do que está lá dentro. Cuida tanto do exterior e esquece de cuidar do seu interior. E isso é muito ruim, porque isso aqui vai ficar, vai ser comido pela terra e pronto, acabou. O que importa é o seu espírito, a sua alma, né? O homem interior é composto de alma e espírito. Somos retratados na Bíblia como seres espirituais. O espírito é o lugar no qual temos consciência de Deus, que também é espírito, e das coisas espirituais. Então vocês conseguiram entender um pouquinho do que é o espírito? Pra gente também olhar sempre na Bíblia, lá em Mateus 26, versículo 41, fala o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês viram aqui? O nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Por isso que estamos sempre que estar vigilantes e orando, para que essa carne não venha corromper o nosso espírito também, né? Agora vamos entender um pouquinho sobre alma. Se o espírito traz a semelhança de Deus, o que nos diferencia um do outro, além da aparência física, é a alma. Ela é considerada a sede das personalidades e também das razão, emoção e vontade. Ou seja, a alma é o lugar dos sentimentos, pensamentos e também a sede das decisões. Então, a nossa alma aqui está as nossas emoções. Na nossa alma que está nossas vontades, que
que está a nossa personalidade, está na nossa alma. Isso que nos difere de outras pessoas, né? Então a alma ela não é igual. As almas não são iguais. São diferentes. Essa semana nós levamos o Pedro Miguel para assistir um filme. O filme chama Divertidamente. Muito legal o filme, viu, gente? Muito legal. Você que tem criança, leve para assistir. É um filme muito legal que fala a respeito disso aqui, ó. Sobre as emoções. Sobre como cada um é controlado dentro do nosso pensamento, da nossa mente, né? Só que lá no caso eles falam que as emoções estão na nossa mente. Aqui entendemos que é na nossa alma, né? Que está as emoções. É um filme muito legal. Se vocês tiverem oportunidade, assistam. Vocês vão entender um pouco do que eu estou falando aqui. Então, vocês já perceberam que às vezes ficamos com a nossa alma triste, nossa alma abatida, com uma angústia na nossa alma? Já ficou assim? Pessoas que estão enfrentando ou enfrentaram uma depressão vão entender o que eu estou falando. Quando a nossa alma se entristece, nosso espírito quer orar, nosso espírito quer ler Bíblia, mas a nossa alma não quer. E isso faz nosso corpo também perecer, né? Quando nossa alma não está bem, o nosso corpo também não está bem. Não está bem. Como lemos aqui no início, a evidência de que o Espírito Santo habita em você não é que você não tenha desejos maus, mas sim que agora você está em guerra com eles. Então ficamos numa constante guerra, né? Isso é quando a nossa alma está abatida. Todas as vezes que eu estou com a minha alma triste, entristecida, eu gosto muito de ouvir aquela canção da Aquieta Minha Alma. Depois vocês ouvem pra você. Eu já coloquei um dia ela aqui na live. Eu acho essa canção muito linda. Ela fala muito com a minha alma. E nós vivemos também constante guerra entre corpo e alma, né? Entre espírito também. Em espírito, alma e corpo. Vai vencer quem? Quem mais você se alimenta? Quem mais você se alimenta? Aqui também entra um pouco do jejum também. Aqui não fala muito sobre o jejum, mas entra jejum também aqui. Como que você alimenta a sua alma? Orando, buscando ao Senhor. Você alimenta o seu espírito assim, a sua alma assim. Lendo a palavra, jejuando, se consagrando. Eu falei também aqui na live anterior, eu até postei no nossos stories aí, de uma mulher que eu tinha visto no Instagram, e ela falando um pouco sobre isso. Ela compara a nossa vida espiritual como uma mãe que está gerando um bebê. Que no início ela não sabe, né, que está grávida. Não sente nada, não tem nenhum sintomas, né? Mas quando ela vai no médico e descobre, ela fala, meu Deus, mas como é possível estar grávida? Eu não senti nada até então, né? Mas ela não sentiu nada, mas algo estava sendo gerado nela. Então quando você lê a palavra de Deus, você está fazendo isso. Mesmo que você não sinta nada naquele momento, mas a sua alma está sendo alimentada naquele exato momento. Você está alimentando a sua alma. Assim como você não come, você não precisa comer para você manter o seu corpo bem também, comendo também alimentos bons também, não é comendo qualquer porcaria. Assim também a nossa alma, precisamos alimentar a nossa alma. Com que hoje nós temos alimentado a nossa alma? Para você pensar um pouquinho aí. Vale ressaltar que a alma é eterna e acompanha o espírito após a morte. Então, o que vai quando morremos? O espírito e a alma. Eles acompanham um ao outro, né? Enquanto o espírito nos dá a consciência de Deus, a alma é onde temos consciência de nós e daquilo que nos toca. Deu para vocês entenderem aí? Um pouquinho aí? Se tiver dúvidas aí, manda aí. Que a gente vai tentar responder. Aqui, a Jerusa também comentou aqui. Outra coisa aqui, ó. Outra coisa que nos garante que os animais não vão para o céu é o fôlego de vida que Deus soprou no homem, que é o corpo, alma e espírito, isso mesmo. A Raquel falou o seguinte, Apocalipse 21:4, nos dá uma ideia de como será. Jesus descreve que o céu como uma grande festa com as pessoas unidas e felizes. Não haverá mais tristeza nem sofrimento. Glória a Deus, será maravilhoso. Vai mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o corpo, né?
O corpo é chamado nas escrituras de casa ou tabernáculo, onde o espírito habita. Isso evidencia que somos seres espirituais que habitam no corpo. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Por exemplo, você não dá uma manutenção na sua casa todo ano? Pelo menos uma vez no ano você não passa uma mãozinha de tinta na sua casa, você não conserta algumas coisas que estão fora do lugar. Você não faz isso? Assim, nosso corpo também. Nosso corpo também precisa de manutenção. E é a manutenção diária, comendo coisas boas. Agora imagina se todos os dias você jogar lixo dentro da sua casa. Todo dia você joga um papel de balinha no chão. Você vai deixar na poeira tomar conta. Joga lixo para todo lado. Como será que vai ficar a sua casa? Você conseguiria habitar numa casa suja? Você consegue habitar em um lugar que tá uma bagunça? Cheio de lixo para todos os lados? Você consegue habitar num lugar assim? Não. Por que então que o Espírito Santo tem que habitar em lugar sujo? Por que então que o Espírito Santo tem que habitar num lugar desorganizado? É a mesma coisa, né? Se você gosta de viver num lugar limpo, um lugar que eu não tô nem falando de pecado aqui não, tá? Nessa aqui não vou nem falar de pecado, tô falando de comida mesmo. O que você tem posto dentro do seu corpo? O que você tem colocado, o que tem alimentado o seu corpo físico? Entendeu? Aqui, ó. As tentações e inclinações ao pecado se manifestam nele e a partir dele nos afetam. Nesse sentido, temos a responsabilidade de subjugá-lo por meio do domínio próprio. Eu acabei de falar. Nós precisamos ter domínio próprio. Precisamos. Aqui lá na parte que falamos sobre alma também, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou uma frase que diz o seguinte: quando temos a consciência de que Jesus está conosco, ele tem o controle da situação. Nossa alma se aquieta como uma criança nos braços de sua mãe. Então, quando temos consciência que é Deus que assume o controle, nós descansamos nele. Nós descansamos, né? Voltando também um pouquinho na hora do que eu falei pra vocês do filme. Aí eu queria até achar depois esse negócio. Tava olhando o Instagram e eu vi uma imagem dos personagens do filme lá, todos juntos, e uma imagem de Jesus abraçando essas emoções. E lá estava escrito o seguinte: Jesus fala para as emoções: fiquem tranquilos, deixem que eu assuma o controle. Não, aquilo, eu achei tão lindo aquilo, só que eu esqueci de salvar essa imagem. Se por acaso eu achar, ou vocês aí encontrar essa imagem, me manda aí no direct. Eu queria muito ter essa imagem e me postar também. Eu achei muito lindo. E aqui na parte que o Hernandes Dias Lopes também falou aqui, ó, que é como uma criança nos braços de sua mãe, eu lembrei de uma situação que aconteceu ontem. O Pedro Miguel ontem deu uma birra muito forte, uma birra mesmo. Você que tem criança aí, tá na fase dos 3 anos, 4 anos, vai entender. Aquela birra assim que ele sai fora de si. E se você, como pai, como mãe, você não tiver uma estrutura espiritual, emocional boa, você se estressa, você se irrita, você quer bater na criança. Mas por isso que eu falo tanto que o jejum faz bem pra nós. O jejum faz muito bem pro nosso corpo. E eu tinha jejuado. Então, na hora que eu vi ele naquela situação, eu perguntei a ele: meu filho, você quer que eu te abraço? Eu dou um abraço em você, vem cá no colo da mamãe. E ele não quis. Sabe eu vi uma real guerra entre o espírito e o corpo. Eu vi uma guerra ali. Porque o corpo dele queria ir me dar um abraço, só que algo travava ele pra ele não me dar um abraço. E nisso eu fiquei quietinha lá, só observando ele. Não gritei com ele, deixei ele no momento dele. Na hora que ele foi voltando à consciência, ele mesmo me pediu um abraço. Na hora que eu abracei ele, eu senti ele descarregar essas emoções. Ele se acalmou no meu abraço. E por isso que essa frase do Hernandes Dias me chamou a atenção. Que a nossa quando temos a consciência de que Jesus está conosco e ele tem o controle da situação, nossa alma se aquieta como uma criança nos braços de sua mãe. E é o que a nossa alma sente.
quando nós entregamos nossos problemas, nossas ansiedades ao Senhor, é como se ganhássemos um abraço. Nós ficamos tranquilos, né? Então era isso que eu queria que vocês entendessem. Aqui na parte do corpo, ela é mais aquilo que a gente já sabe, né? O que é mesmo. E fala no finalzinho aqui, ó. A palavra de Deus garante que no futuro haverá a ressurreição do corpo. Ou seja, não seremos completos sem ele. Hoje, ele é a nossa casa terrena. E após a glorificação, teremos uma casa, um corpo espiritual. Que lindo, né? Só que não vamos ter esse corpo aqui igual nós temos aqui. Será um outro tipo de corpo. Será um corpo glorificado. Que até hoje eu não consegui nem descrever, acho que como será esse corpo aí. Eu não consigo na minha mente pequena discernir e imaginar como será. Eu não consigo. A Valdirene falou que já passou por isso com o filho dela. Muitas vezes eu abraçava ele até ele se acalmar. E é verdade. Às vezes precisamos só de um abraço, né? E é isso que queria falar pra vocês essa noite. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí. Se ficou alguma dúvida, se você queria alguma parte que você ficou na dúvida, me mande no direct, que às vezes eu posso tentar te responder. Não é garantia, eu posso pedir ajuda para os universitários, para recorrer a outras pessoas, mas eu quero te responder, não quero deixar você com dúvida. Então, de hoje, você conseguiu entender o que é corpo, alma e espírito? Deu para você distinguir cada função de cada um? Deu para vocês entenderem aí o que é cada um? E foi muito bom estar com vocês aqui. Gostei muito de falar sobre esse assunto com vocês. Gostei muito. É um assunto que eu gosto. Eu gosto de estudar, eu gosto de falar sobre isso. A Jerusa falou que... Peraí, deixa eu ver aqui. Arruma, limpa, deixa tudo no lugar. E tudo isso diariamente. Isso mesmo. É o que eu tava acabando de falar sobre o nosso corpo, né? Não sei se nós temos alguns minutos. Deixa eu perguntar se a Raquel quer dar alguma palavrinha aqui. Raquel, você quer falar alguma coisa? Ainda temos 10 minutos para encerrarmos. Se você quiser, fala comigo aí. Vou deixar aberto para todo mundo hoje. Você quer falar alguma coisa? Me chama e fala para mim aí que eu te chamo. Para você conversar comigo aqui um pouquinho. Você que quiser, fala comigo aí. Vou deixar em aberto aqui um pouquinho. Pra gente ter uma participação aqui. A Raquel falou que quarta-feira ela fala. Tem mais alguém aí que queria falar alguma coisa? Eu te chamo aí. Vou deixar aqui em aberto aqui pra vocês aqui, rapidinho. Então é isso aí. Isso aí que eu queria passar pra vocês essa noite. Ninguém quer falar comigo. Então tá bom, não tem problema. Mas o dia que você quiser falar, deixa eu falar um oi. Tá bom então, Raquel. Vou chamar você aí, peraí. Tô te chamando aí, Raquel. Oi! O povo tá preocupado com você. Você ficou tanto tempo sumida. Né? Graças a Deus, tô boa agora. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. Pode falar aí com o pessoal aí um pouquinho aí. Meu Deus do céu. Pode Mas é falar isso que você falou, né? Eu acredito assim, a gente é 3 em 1, né? Então a gente não pode cuidar só de um, esquecer da outra parte, que uma vai sentir, né? Verdade. Quando você cuida ali só do lado espiritual, né? E você abandona o cuidado com o corpo, de se alimentar bem, né? Você vai se adoecer a parte do corpo, o terreno, né? E se você só cuida da parte terrena do corpo e não cuida do espiritual, o espiritual vai sofrer também, né? Então, é os 3 andando junto, né? É Tem como a verdade. gente cuidar de um e esquecer do outro, que vai ter problema. No livro Rumo aos 120 anos vai estar falando sobre isso também, no cuidado com o corpo, né? Que às vezes nós cristãos, a gente leva tudo Deus vai cuidar, Deus isso, Deus aquilo outro, né? Deus vai me curar, mas continua lá fazendo tudo errado. A gente Verdade. precisa mudar, né? Não
não tem como. Eu acho que, para mim, Deus pode fazer todas as coisas, mas é impossível você querer ter saúde e ser uma pessoa que fuma o tempo todo e nunca pensar que pode ter um câncer de pulmão no futuro, porque Deus está te guardando. Mas você está fazendo errado, né? É Então é verdade. importante, muito importante essa questão, né? Quando você falou ali da gente cuidar da casca, né? Porque eu vejo assim, muitas vezes as pessoas, por exemplo, que tá obesa, que come mal, aí ela vai lá, muda o estilo de vida dela, emagrece, fica saudável e tudo, só que depois se intoxica com botox, com silicone, com um monte de coisa, tipo assim, pra estar no padrão do mundo. Né? Eu não, eu quero estar, tipo assim, no meu peso ideal, saudável, mas não vou me preocupar que saia uma ruga aqui, né? Não vou querer colocar nada dentro de mim para me ficar dentro de um padrão assim. Não, nada contra quem faz. Mas é tipo assim, que essas químicas, elas ativam doença autoimune nas pessoas. Então, muita gente tá doente, com um monte de sintomas, que tá ali com silicone, tá tendo a doença do silicone, e nem sabe o que é o silicone. Só pra quê? Pra estar no padrão do mundo. E às vezes ela ser natural, como Deus fez ela vai estar linda e maravilhosa, né? É Mas aí verdade. se você tá com o seu lado espiritual resolvido, né? É verdade. Porque, tipo, a gente tá falando aqui de céu, né? Tudo. E como é que vai ser seu corpo com silicone? Você vai pro céu com silicone? Mas tem uma passagem lá na Bíblia que fala assim: o que eu entendi é que a gente vai ter uma nova terra, né? Depois eu vou mandar depois um privado para você falando sobre isso. Que aí você falou dos animais, que Jesus, na Bíblia fala assim, que a criança vai acariciar o leão, a cobra, e eles não vão morder, não vai fazer mal. Então eu fico imaginando assim, tipo aqueles desenhos dos Testemunhos de Jeová, que tem tipo assim, aquele jardim, as pessoas felizes, brincando com os animais. Eu acredito que vai ser assim. E Uhum. tem uns pedaços na Bíblia que eu estava estudando que mostra isso mesmo. Depois eu quero te mandar Tá. para você ver. Porque eu ficava pensando, "Ah, será que o cachorro vai pro céu ou não? Né? Eu acho assim que assim como teve a Arca de Noé, a gente vai viver tudo em comunhão, sabe? E aí tem uma pessoa que fala assim, ah, tá, mas e a pessoa que foi viúva 7 vezes e casou 7 vezes, como é que vai ser lá? Vai ficar com 7 maridos? A gente não vai ser assim, a gente não vai ter relação, a gente vai viver como família, tipo, como os anjos, entendeu? Não vai ter esse negócio de namorar, essas coisas, não. A gente vai viver na glória de Deus. Nossa, eu não vejo a hora de ir. Lindo demais, né? Se às vezes a gente fica encantado, né, com a diversidade que tem na terra, da natureza, dos animais, imagine o que os olhos da gente não viu, como que vai ser, né? O Que igual a reinado Jerusa de Deus. falou, né? Que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Então, Sim, nós, se Deus tudo que quiser nem, fazer. nem chega na nossa mente, na verdade, igual eu falei. Nós não conseguimos nem imaginar como será. É, só tipo, é verdade. E às vezes eu fico pensando assim, só de você imaginar que não tem sol, que o sol vai ser a glória de Deus, né? Tipo Uhum. que hoje em dia a gente briga, tipo assim, o povo se mata por causa de ouro. E É, lá nós vamos pisar em ouro, né? Ouro vai ser chão, né? Então, verdade. tipo assim, Só que que é uma. nós não vamos ter sentimento de avareza, né? Nós não vamos Não, ter isso, de avareza, de inveja, não vai ter isso. de, Não vamos de precisar roubar, de disso. querer por si, né? Nossa, vai Isso. ser maravilhoso, né? É. E o que- Por isso que temos que, por isso que eu acabei de ler que nós temos que estar sempre orando e vigiando, né? Não Sim, podemos, que o nosso espírito está pronto. Só que a nossa carne é fraca. E ela quer nos corromper. Por isso que temos que estar em é. constante vigilância. É Em porque todo mundo. Deus. Não, pode. Pode falar. Não, pode É falar. porque, tipo assim, a gente. Quando ele fala também do dinheiro, né? Não é o dinheiro que faz mal, é o seu amor pelo dinheiro, né? Quando você Exatamente. entende que tudo que você tem é para Deus, é por Ele, você não se apega às coisas materiais, né? Uhum. Você fala, Senhor, todo o conforto que o Senhor me dá, eu vou dividir com o meu próximo, né? Não é para mim ser melhor que ninguém. Porque Deus fala também que aquele que quiser, tá escrito na Bíblia, se você quiser e você obedecer, o melhor da terra você vai ter. Você vai comer o melhor da Mas terra. antes disso, tem uma ordem. Você tem que obedecer. Obedecer, Tem que amar primeiro a né? Deus. Não Isso. adianta, porque hoje em dia as pessoas têm amado mais ao dinheiro. E a Bíblia também fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, E as pessoas têm caído nessa armadilha do dinheiro sem perceber. é, Estão pensando que está tudo bem, espiritual, mas não tá. Só vivem para quê? Para correr atrás de dinheiro, é. para ostentar em redes sociais.
para causar inveja no seu irmão, porque as pessoas pensam que a inveja é só de quem tem. Não, não, não. Você faz seu irmão ter inveja de você. Para que você fica se expondo? Para que se expor? Para que mostrar as viagens que você já fez? Para que mostrar os carros de luxo que você tem? Né? Para que Isso vai glorificar Deus, né? Não está glorificando a Deus em momento algum, é isso? Para que isso? Tantas pessoas que não têm nenhuma bicicleta para andar e você ostentando em carros de luxo, né? Para mim, ostentar é quando você tem amor no seu coração. Você conseguir amar seu próximo. Para mim, isso é uma ostentação verdadeira. Porque hoje em dia as pessoas estão tão pobres desse sentimento de amor às pessoas. Para mim, ostentação, para mim, é você estar em paz com Deus, né? Exatamente. Você não se levar pelas coisas do mundo, querer ter tudo que todo mundo tem. Para que fulano tem aquilo? Eu preciso disso? Vai ser útil para mim? Ou eu tenho que ter só para dizer que eu tenho também, né? É verdade. E também, tipo assim, você plantar a sua própria comida, comer ali comida saudável, orgânica. Nossa, isso para mim é melhor ostentação do que ter um carro de luxo. Você comer uma comida verdadeira, pura, orgânica, né? Sabe? Isso daí é a melhor riqueza, que vai te trazer saúde, né? Quando o Luciano Subirá fala lá daquela parte na Bíblia que fala morte na panela, que ele conta a história que eles iam comer uma erva lá que morria. Isso. Então, assim, que ela, em que você for quantidade exagerada, ela matava, né? Isso. Então, às vezes, todos nós cristãos estamos nos matando aos pouquinhos, comendo tudo errado, né? É verdade. Você não tem mais o prazer de sentir ali o desejo, se deleitar no sabor da maçã, da banana, porque você tá com os docinhos da terra, né? Com açúcar, com sorvete, com tudo aquilo outro mais. Você não sente. E vai se adoecendo, né? É verdade. Ficando viciada, porque o açúcar vicia, né? E é por isso que as pessoas viviam mais. Sim. Quando você vai estudar a Bíblia, né, você vê. Mas as pessoas viviam mais de 100 anos. Cento e tantos anos, né? Mas porque, olha, eles andavam pra caramba. Será que foi Deus que cortou isso? Eu creio que não. Foi nós mesmos. Sim. Nós mesmos. Com o quê? Com alimentação errada. Não é? Depois que teve o pecado lá, ele diminuiu, né? Falou que o ser humano... Quando a gente chegar no livro Rumo aos 120, vai ser o próximo, né? O cuidado com o corpo é o último. Lá ele explica que é bíblico falar que nós, eu, você, qualquer pessoa, Deus deixou que a gente pode chegar até os 120 anos. Pois é, isso. Depois do pecado. Daí ele fala assim, tudo vai depender de como você vai viver. Suas escolhas que você vai fazer. É né? verdade. Você quer chegar aos 120 anos em cima da cadeira de roda, sem falar, sem andar, dependendo dos outros para te dar banho, para te limpar? Ou você quer chegar aos 120 anos com vitalidade, com força, você mesmo cuidando de você, né? É verdade. Você quer ter qualidade de vida aos seus dias, não só sobreviver. Maiara, que graça tem você falar assim, ai, minha avó viveu 120 anos, mas dos 70 até os 120 ela ficou acamada. Sendo que triste, ter alguém para né? cuidar dela. Isso triste, aí não é né? sobreviver, não é qualidade de vida. Não. Né? Não é ter vida em abundância. Então a gente tem cuidando da parte do corpo, né? A gente vive muito bem. E aí depois, assim, ao decorrer aqui, a gente vai entender que a gente é 3 em 1. Né? Que um depende do outro, né? Isso mesmo. No próximo, acho que quarta-feira vai falar sobre isso. É igual quando a gente fala assim, mas o que é cuidar só do espiritual? É igual, vamos pegar o exemplo do Luciano Subirá. O Luciano Subirá, o que é? Ele achava assim, que como ele era um homem de Deus, né? Sempre servia a Deus, tudo, que tudo bem com a saúde dele, que Deus ia guardar ele, não importava se ele pesava 200 quilos. Né? Então ele não tinha essa consciência, né? Que ele só cuidava do espiritual. É verdade. E o lado do corpo ele negligenciava. Então, o Espírito Santo tocou nisso nele. Então, isso precisa ser tocado na gente também, né? Verdade. Porque você vai ter consciência assim, Senhor, eu vou ter alguma doença, não porque eu comi muito açúcar, porque eu comi errado, porque eu não dormi, porque eu fui viciado em bebida e outra coisa, né? Que no futuro vai me dar alguma coisa. Eu vou fazer tudo certo, eu vou comer direito, eu vou dormir certo, eu vou fazer tudo certinho. E se mesmo assim a gente tiver que desenvolver alguma coisa, porque tem algum propósito, né, Maiara? Deus quer ensinar a gente com tudo, né? Tudo tem o seu propósito.
seu propósito, né? né? Tudo Então, tem seu você ter, propósito. tipo, alguma coisa porque não foi você que procurou. Vamos pegar aí uma pessoa que é viciada em droga, né? Que aí ela desenvolve um câncer lá no pulmão, né? Alguma coisa assim. Ela vai saber se foi Deus que quis dar para ela Ou foi